Jesus, nós não cansamos de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que o Senhor possa ministrar a tua palavra através da vida do pastor Adriel. Aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, aquilo que o Senhor confiou no seu coração, que ele possa transmitir, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua palavra, toque nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Falei para ele que esse negócio de aplauso, eu fiquei me sentindo visita, né? Deus é bom. Obrigado por me entregarem a palavra mais cedo. Eu ficava numa agonia com essa santa ceia aqui, e o relógio batendo meio-dia, misericórdia. Vamos ver se hoje a gente melhora isso e a comida não esfria na mesa, né, gente? Te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado. Pela tua presença que já se anunciava desde a oração da Letícia aqui mais cedo. Aqueles que puderam participar, ouviram. O Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco sobre uma morte. A morte que não é física, não é consequência de enfermidade ou tragédia, mas de uma entrega, de uma renúncia, ou melhor, de um conjunto de renúncias que começam sutis, periféricas, simples, fáceis, e elas vão se aprofundando, elas vão penetrando em áreas que nós nem sonhávamos em oferecer, em tratar, em lidar. E o Senhor vai nos convidando a um caminho, como o apóstolo Paulo ensina, sua carta aos Romanos, capítulo 6, de uma identificação com Cristo na sua morte, que ele também vai chamar em outro lugar de mortificação, um ato de matar todo dia, o corpo da morte, do pecado, como ele diz em Romanos, que não é apenas o pecado moral, não é apenas uma desobediência a normas e leis, a estatutos, mas também uma rebeldia do coração. Que se manifesta em forma de desejos e decisões que impedem que nós acessemos os lugares mais profundos do conhecimento de Deus e nos fazem gastar períodos inteiros da nossa vida andando em círculos, como Israel no deserto, sem entrar na promessa, por causa da obstinação do coração. Então que nessa manhã de ceia, a ceia que fala da morte, da entrega do sangue, do corpo, do nosso Redentor Jesus Cristo, Filho do homem, para nos introduzir como último Adão na realidade da vida, na realidade da humanidade que Deus predestinou o ser humano e que em Adão nós a perdemos. Que o Senhor vá nos levando e nos conduzindo nesse dia de ceia a essa nova realidade. E que a tua palavra ela vá colocando para cada um de nós individualmente as realidades de entrega
que o Senhor está nos chamando, e vá derrubando as idolatrias que têm desviado os nossos olhos, as obstinações de coração que têm impedido os acessos a essa realidade. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ia me esquecendo, não conversei isso com os pastores, mas quem sabe, eu estava vendo aqui o news e pensando, quem sabe a gente consegue ter um aplicativo da igreja. Não sei se tem irmãos de TI que podem nos ajudar com isso. Se puder, voluntarie-se. É um trabalho, não é pequeno, né? Não é pequeno, mas não é impossível. A gente precisa crescer na comunicação, não é? E eu acho que isso seria bom. Estou jogando aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. O Senhor quer falar conosco hoje sobre a obstinação do coração. Tem alguém aqui que é obstinado? Consegue levantar a mão? Se você sabe que é obstinado. Oi? Você fica de vez em quando. Só a Gisele, então. Olha que coisa. Fiz de propósito para constranger você a pensar se você levantaria a mão ou não. Porque talvez seja uma das coisas mais difíceis ao ser humano. Ao homem, ser humano enquanto homem e mulher de Deus. Porque o ser humano não nascido de novo não se preocupa com essas coisas. Pelo contrário. A sociedade pós-moderna ensina o homem a se autocentrar. O que isso significa? Viver a partir de si mesmo e para si mesmo. Isso é a sociedade. Farinha pouca, meu primeiro. Isso é uma síntese da nossa sociedade. E o ser humano nascido de novo, que vive embebido na sociedade, na mentalidade, naquilo que as redes nos servem, que os filmes, as novelas, os ensinos, os professores na universidade, os terapeutas. Eu e Gisele temos ficado preocupados com... Gisele é psicóloga, eu sou terapeuta, com terapia, porque até um tempo atrás nós ainda acreditávamos que você poderia procurar qualquer terapeuta, que ele seria isento em relação a você, a sua crença, ele ajudaria você. Mas nós estamos percebendo, por dados, por relatos, não por intuição, por aquilo que nós temos ouvido, que muitos psicólogos e psicólogas estão abandonando esse lugar e instruindo pessoas quando lhes pega em algo de sua fragilidade, principalmente em relação à sua sexualidade, que é um ponto importante de batalhas espirituais do nosso tempo, estão dando orientação no sentido da escolha que o seu paciente deve fazer. E isso é um problema sério, eticamente é sério, porque o psicólogo cristão não pode falar a partir da sua fé, mas o psicólogo ateu e ideologizado pode. Nós estamos num tempo muito difícil. E quando, para eu não me perder, quando o crente, ele cai no mundo, e todo mundo está no mundo, cai no mundo, vive no mundo, e está embebido, a maior parte do tempo da sua vida está embebido no mundo. Você sai daqui, e a realidade do reino, na vida da sua comunidade, ela se afasta de você, e você vai viver num mundo que a maior parte das pessoas não concordam com você.
anda em caminho contrário, e você tem que aprender a andar junto, mesmo sendo contrário. É um desafio. O que sustenta o homem de Deus e a mulher de Deus nisso é a sua convicção no Espírito e a sua luz, a sua capacidade de ver, de saber onde é que ele está, o que está vindo em relação a ele, e não permitir que aquilo que está vindo de fora para dentro o guie, o modele. É o que Paulo orienta em Romanos capítulo 12, não se amoldem. Mas é difícil. Então só uma vida viva no Espírito nos dá a condição de realizarmos essa tarefa de andar como peregrinos na terra, sem nos contaminarmos com o mundo, mas também sem pular fora do mundo, como outrora muitos fizeram, de morar nas cavernas, nos mosteiros, para sair do mundo. Hoje nós temos que fazer isso no meio do mundo, brilhar como luz, guardar a nossa santidade. E é por isso que a sua relação com a sua comunidade de fé é tão importante, porque nela você se fortalece. Então os mecanismos da igreja, seja o grupo pequeno, o casa, seja o culto, a reunião de oração, os chamados, as santas convocações para jejuns, para entregas maiores, a sua devoção pessoal, de separar um dia na semana para jejuar, de ter o seu tempo com Deus todos os dias de oração, que não precisa ser motorizada por alguém num violão, num teclado, senão você não ora. De conseguir estar ali naquele altar de oração sozinho, às vezes o casal ali, e a mente ficar com você, porque às vezes você fecha o olho e a mente, igual uma locomotiva, vai embora. Ela não quer ficar ali. Por quê? Porque você está acelerado. Você está acelerada, porque a vida está te acelerando. Ah, mas é assim para todo mundo. Não, peraí, você não é todo mundo? Desculpa. Se você acha que é assim para todo mundo, você já está se perdendo do Evangelho. Porque você não é todo mundo. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, chamado para viver diferente no meio dos iguais. Dá um jeito, acha o teu caminho. Eu estava ministrando com um amigo querido, pastor Júlio Valim, em Curitiba agora, e ele é um homem de negócios, é um consultor de negócios. Ele estava dizendo que muitas vezes ele está numa empresa, a reunião está torando, né, os brainstormings, as reuniões de ideias, e todo mundo lá, que ele é um responsável por canalizar as ideias, ele é contratado, ele é bem pago para isso, e de repente ele conta que o Espírito Santo fala: vai orar, meu filho, um pouco, eu preciso falar com você a respeito do que está acontecendo aqui. E ele pede para ir no banheiro, um homem de 55, 57 anos, gente, eu vou ao banheiro, faz lá o seu xixi, senta na bacia do banheiro, e Senhor, eu preciso armar minha tenda, porque a sabedoria que eu estou precisando não está lá na sala, ninguém lá tem nada para me dar. Ele dá o jeito dele. E você tem que dar o teu. Você está tentando orar e não está conseguindo, tua mente não está parando, busca ajuda. Mas como terapeuta eu vou te dar uma palhinha. Você precisa desacelerar. Se você está assim, você precisa entender que pelo menos meia hora é só para você desacelerar. Você tem que reeducar a tua mente. Como que você faz? Pega um bloco de anotação de papel ou no celular, põe do teu lado, dobra o joelho, põe uma musiquinha assim. Tem um canal no YouTube que chama Deeper Heaven Music. Maravilhoso. Essa aí inclusive é do Deeper, não é? Eu que indiquei aqui para os irmãos. Bota se você quiser num fone de ouvido. Senhor. Aí você lembra, preciso pagar a conta da luz. Pega o bloco, pagar a conta da luz. Por quê? Porque quando você faz isso, você desencarrega a sua mente e o gatilho de ansiedade se desfaz. Pronto. Veio outra, insiste até tua mente parar. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a olhar em línguas. Abaixa ali.
Respira fundo, porque respirar fundo é outro mecanismo importante, terapêutico, de desaceleramento. Já percebeu que quando a gente está cantando, orando, a gente fica assim? Cadência ajuda você a ficar consigo mesmo. Entra. Às vezes eu estou em casa, debaixo de pressão, Gisele passa na porta do escritório e eu estou suspirando, está tudo bem? Está tudo bem. É mecanismo de controle. Eu saio desse lugar, porque a pressa, a angústia que a mente provoca vai te espremendo, você não percebe cortisol caindo na tua corrente sanguínea, e você vai, saia daí, diminui o cortisol, aumenta a dopamina, a musiquinha. Eu sei que você não entende essa linguagem, vai pesquisar no Google depois. Cortisol, dopamina, né? Vai lá pesquisar, seja curioso, entenda os seus funcionamentos. Às vezes não é o diabo, é só você mesmo que caiu na corrente do mundo e você tem que sair de lá. Por quê, meu irmão? Se você não ora mais, se você não tem tempo com Deus. Outro dia alguém me perguntou, como que o senhor prepara a mensagem? Tem muitos modos de preparar a mensagem. Mas, por exemplo, quando Deus fala comigo, igual falou com Jonas, sobre Jonas, o texto vem, eu fico com o texto, eu armo a minha tenda junto desse texto e fico lendo. Cada vez que eu vou ler, oro um pouco, releio, às vezes vem uma intuição, anoto. Quanto tempo? Às vezes meses. Eu estou pregando essa palavra e tem alguns textos que eu estou habitando com esses textos, e eu fico com o texto. Não é sentar e falar, essa palavra é legal, peraí, deixa eu ver o que é no dicionário. Isso daí é depois. Primeiro Deus tem que falar comigo. Quando Deus fala comigo nesse texto, igual a esse texto que eu vou pregar hoje, aí eu vou testar isso na minha alma. Às vezes eu compartilho com a Gisele, às vezes não. Eu vou habitar essa revelação da palavra de Deus e vou deixar que ela me instrua. Eu vou responder primeiro ao que eu vou falar depois, num púlpito. Não é performance, é habitação na verdade. Você tem que ficar com a Bíblia. Você não pode abrir um versículo e querer que ele simplesmente fale e você torce a interpretação do versículo. Você não entendeu o contexto. Fica com o texto, lê o livro inteiro, lê o capítulo inteiro, lê de novo, leia de novo, mais uma vez, habite a presença de Deus, habite, reaprenda, igreja. Eu estava observando hoje, eu vou falar mais isso e nós lemos a Bíblia. Eu estava observando hoje, a hora que eu entrei, a Letícia estava orando, meio tímida assim, ainda meio hesitante. Aí ela foi entrando num lugar de entendimento, e a oração foi encaminhando. E eu sabia o que eu ia pregar, ela não sabia. Eu falei, uau. E Deus começou a falar com ela sobre morte, sobre entrega, sobre arrependimento. E estávamos em alguns, mas a maior parte de nós estávamos, ou não havíamos chegado, ou estávamos lá fora. Não quero culpá-los por isso, não quero trazer um peso, mas entendo, irmãos, quando a gente chama para orar 9h30, é porque nós precisamos orar. Faça um esforço. Você quer tomar café aqui na igreja? Chegue às 9. Levanta um pouquinho mais cedo, ninguém vai morrer. E quando der 9h30, 9h35, seja como for, entre. Habite esse lugar. Está difícil? Faz o que eu te disse, senta no teu lugar, fica quietinho. Meu Deus. Vai se deslocando do mundo, vai armando tua tenda junto com Deus e habitando essa presença. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar acreditando que não somos obstinados.
nós vamos continuar sendo carregados por mentalidades, por pensamentos que estão sacrificando realidades espirituais em nós, porque nós não desabitamos essas verdades da nossa vida. Ensinamentos que vêm lá da casa dos seus pais, que não cabem mais para você. Seu pai, sua mãe ensinou muita coisa boa para você, como os meus para mim. Mas entenda, o limite dos teus pais fez com que eles não te ajudassem a entrar nas realidades que Deus tem para a tua vida. Mas como aquilo que o pai e a mãe ensinam é uma lei, não é uma lei porque você agarrou aquilo e você fala, não, eu só vou acreditar assim. É porque está tão profundo dentro de você que você não percebe, que você segue um caminho que não te cabe mais. Porque a verdade que habita a profundeza da alma, a gente chama isso de crença. Você não, as suas crenças como pessoa, você não pensa nelas. Elas só te comandam. Elas te prejudicam muitas vezes. Mas como elas são muito profundas, você não pensa naquilo que você faz. Vou dar um exemplo simples. Seu pai nunca ajudou sua mãe em casa, porque ele vem daquela cultura de que ele é o provedor, e cabe ele prover. Ele trabalha durante o dia, chegou em casa, pronto, ele não tem que fazer mais nada, tem que ser servido. Só que você está casado com uma mulher que põe o ombro da provisão junto com você, debaixo da carga. Ela também ela também paga um preço de sair de casa, ela não tem o privilégio de poder cuidar só da casa. Só que quando vocês dois voltam, você descansa, ela fica com as labutas da casa. Você não acha que você está pecando, mas você está. Por quê? Porque você está sob a lei do teu pai. E ela é uma verdade tão profunda, é uma moldura na qual você se encaixou nela. Homem é assim. Não, homem não é assim. Segundo Efésios capítulo 5, homem morre pela mulher que Deus lhe deu, assim como Jesus morreu pela igreja. Deixa eu te dizer, se a tua esposa sofre nas suas mãos, você está pecando. Não importa se você é pastor, se você é... Não importa o que você se considera, você é um obstinado. Você está sentado em cima da sua obstinação. E você não sente o teu pecado, mas você está pecando contra a tua noiva, que é um símbolo da noiva do Cordeiro. Que isso é casamento para crente. Se ela sofre, você não é digno do lugar que Deus te deu, ser esposo de uma só mulher, para apresentá-la para Deus, pura, santa, imaculada, como o Senhor Jesus apresenta a dele. Você só vai mudar quando essa verdade, não é porque o Adriel falou, mas quando você for para a presença de Deus e as escamas caírem dos seus olhos, você olhar para sua esposa e saber que você poderia fazer muito mais por ela, porque você é mais forte. Porque Deus constituiu o macho com uma constituição de proteção, de força, mas não é para ele estufar o peito e ser o galo galizé, é para ele morrer mais do que a mulher. Mas vai achar um homem cristão que faz isso. Por quê? Porque a sociedade na qual você habita diz que chama isso de frouxo. E você acredita. E você ainda acredita que você não é obstinado. Baseado nisso, quanto pecado, quanta estrutura de mente reside em nós, que estão impedindo que a gente acesse a nossa realidade, os lugares, a estatura em Cristo que nós precisamos ter, de Deus olhar do céu, olhar para o mundo e dizer, meu Deus, ele não pode dizer, né? Mas dizer, meu filho, esse sujeito aí, o mundo não é digno dele, a gente tinha que tirar ele daí, igual a gente tirou Enoque,
igual a gente tirou Elias, mas nós não vamos tirar, nós vamos deixar ele julgar o mundo dele, com a verdade daqui de cima, que está encarnada na vida dele. Uau! Mas quem será dentro desse auditório que consegue acreditar nessa palavra com tanta força para sair daqui arrependido nessa manhã? Seja do que for. Às vezes de anos de comportamento. Um caminhão de palavras que não deveriam ter sido ditas. Uma mulher também, não é só para o homem, é que eu falo do meu lugar. O meu lugar é o lugar do macho. Mas é para todos nós. Vamos ler Jonas, capítulos 1 e 2 versículos só do capítulo 2, meninos, tá bom? Mas começamos em 1:1. Para permitirmos que a palavra de Deus nos auxilie nesse sentido e nos instrua nesse sentido. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vá observando as palavras. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Lembre-se do que eu falei sobre estar embebido em um mundo. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Não parece Pedro falando com Cristo aqui? Mas observa que Jonas, no primeiro Adão, tem motivo diferente para estar dormindo do que Cristo, que é o último Adão? Extraordinário, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Levante-se e clame ao seu Deus. Deus em letra minúscula, talvez referindo-se à incapacidade dessas pessoas de saberem qual era o clamor de Jonas. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes. Meu Deus, o mundo muitas vezes precisa buscar recursos. Bom, depois eu falo sobre isso, vamos lá. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: sou hebreu, adorador de Yahvé, o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele quis dizer, portanto, que o céu e o mar estavam daquele jeito porque o Criador estava fazendo aquilo. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: meu Deus, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito: estou fugindo de Deus, e Deus está fazendo essa bagunça toda na vida de vocês também. Eita, quanto crente está no barco errado, e todo mundo em volta dele está sofrendo, porque ele está obstinado no seu caminho. Entenda isso. A obstinação não prejudica só você. Quanta mulher está sofrendo calada debaixo de um homem obstinado, esperando em Deus que ele se posicione. Enquanto isso, a tempestade provoca uma calamidade na vida deles, por causa da desordem. Ah, meu Deus, preciso pregar, igreja?
Quantos anos de sofrimento por causa de desobediências, de estarmos fugindo de Deus. Quantos anos eu posso passar vivendo aquilo que eu não devia, nem precisava, só porque dentro de mim opera uma fuga, que eu não enxergo. A fuga, o poder da fuga de Deus, ela é tão poderosa que ela te põe debaixo de sono, no meio da calamidade. O mundo está caindo na tua cabeça, você põe culpa em todo mundo, você só não enxerga o que você tinha que enxergar. A culpa é do A, é do B, é da igreja, é do Lula, é do Boulos, é de todo mundo, só não da sua obstinação. Meu Deus, que as escamas caiam dos meus olhos e dos seus olhos nesses dias. Verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e o mar vai se acalmar. Quando nós estamos em um caminho de obstinação, Gisele, a coisa mais difícil que nós temos para fazer é mudar. Porque a obstinação arraigada, ela é como uma amante ou um amante. O que eu quero dizer? Quando um homem ou uma mulher que está casado em Deus há muito tempo com outra pessoa, com o seu parceiro de aliança, ele de repente olha para um rosto bonito, para um corpo bonito e acredita que aquilo é tudo que ele precisa, esse homem, essa mulher que se casou debaixo de uma verdade divina, ele está fora de si, naquilo que o mundo chama de paixão, que é um fogo que te pega a sexualidade, e a pessoa começa a acreditar que tudo que lhe falta é aquela pessoa. É só você ter um pouquinho mais de experiência que você sabe que a paixão acaba e o fogo passa e a desgraça vem. É assim com praticamente todo mundo. Ah, mas eu conheço alguém que se apaixonou por outra pessoa, casou e está feliz. Tá, ele está lá feliz, mas o filho dele está? A filha dele está? Os pais dele, que foram desonrados pela decisão dele, estão? O lugar que ele ocupava em Deus é a mesma coisa? Mas quando eu estou debaixo da dor, e eu encontro justificativa. Desculpe-me, se você é separado ou separada, por favor, ouça a palavra de Deus, não se ofenda comigo. Por favor. Eu não posso estar aqui no púlpito olhando para vocês e pensando: mas fulano é separado, o Beltrano é separada. Eu não posso, eu tenho que pregar a verdade. Porque a verdade me corta em áreas também que eu tenho que lidar com aquilo que eu fiz na minha vida, irmãos. Já preguei para vocês aqui sobre o manto de Saul, lembra? Eu já cortei manto, que eu não tenho como voltar lá e costurar mais. Hoje eu sou um homem que luto para ser um homem de códigos profundos de honra. Mas eu tenho que lidar com aquilo que eu fiz no passado, diante de um arrependimento e de buscar graça em Deus para aquilo que eu não tenho como voltar lá e apagar. Então, quando alguém se move numa obstinação nesse sentido, ele fica cego. E como a dor de ter que falar: eu pequei, eu não tinha condição de resolver, mas eu pequei, ele vai inventar desculpas, ela vai inventar justificativas, e ela não consegue ver, ele não consegue ver que todas elas ainda são fruto da sua carne. E ele vai construir anos de vida em cima daquilo ali. E o que você construir em cima daquilo ali, como que você deconstrói depois? Então, por favor, entenda o que a Bíblia está dizendo. Quando Jonas fala assim: me joguem no mar, ele está dizendo: eu não tenho condição de fazer o que eu preciso. Alguém aqui já navegou? Já foi ao mar? Eu já naveguei. Eu já participei de uma missão, eu aprendi a velejar, eu naveguei, porque eu não estava andando, eu estava parado, eu naveguei, isso foi o corretor de português que operou agora, eu naveguei por
quase 40 dias em um veleiro de 32 pés, é isso aqui mais ou menos, em alto mar, 60 milhas do mar, sem ver o mar. A sensação de pequenez, de baixeza, de fragilidade é muito profunda. E eu me lembro que no GPS, porque é um barco moderno, que na roda de leme já tem um instrumento ligado ao satélite que guia o barco, tem um botão vermelho desse tamanho, com um homenzinho assim. Aquele botão é um botão de emergência. Se alguém cair no mar, tem que apertar na hora. Por quê, pastor André? Porque você não consegue mais achar. Porque as ondas vão batendo. Se for no escuro da noite, então, se tiver uma tempestade, acabou. A chance de sobrevivência é zero. Mesmo com colete salva-vida. Quem assistiu o filme Mar em Fúria, antigo, lembra disso? Todos morreram, inclusive o rapaz que ficou no mar. Não tem como você sobreviver a um oceano agitado. Até que o barco dê a volta para tentar achar, o cara já não está mais no mesmo lugar, a maré já levou embora. É morte. Quando Jonas fala, me joguem no mar, ele está dizendo, me matem. Ele sabe que ser jogado ao mar naquelas condições, naquele tempo, significa fim da vida. Ele se entrega para a morte, ele só não tem coragem de pular. Tudo que está acontecendo nesse barco é culpa minha. Eu preciso mudar essa realidade, mas eu não consigo. Então, por favor, ali o Jonas está dizendo assim, eu fugi da presença de Deus, eu perdi o meu lugar e não vai ter como voltar. Se eu não morrer, vai morrer todo mundo junto, então por favor me joguem. Mal sabia ele que tinha, provavelmente era uma baleia, né? Um cachalote, uma baleia enorme, dentro da água. Pula logo, meu amigo, vamos, sai desse lugar, miserável, para de mimimi, se joga logo, homem. Vai, mulher, para de ficar citando Beltrano, cai em cima dessa pedra, deixa ela te fazer em pedaço, bota para fora a vergonha, põe a cara no pó e chora, eu não sei como eu vou voltar. Não, ninguém está te pedindo para você voltar, está te pedindo para você morrer. Morre logo, abandona essas autodefesas. O que vão pensar de mim se eu disser que eu tenho tentações sexuais? Vão pensar que você é igual a todo mundo, filho. O problema não são suas tentações sexuais, é o que você faz com elas. Quando eu viajava muito pelo Brasil, passei alguns anos viajando muito pelo Brasil no meu ministério, e ficava muito tempo longe da Gi, sozinho, e a questão da incontinência sexual era um problema. Eu que fui educado a partir dos 11 anos com pornografia pelos amigos da escola, volta tudo na mente, o corpo querendo te induzir, o instinto do cérebro reptiliano ali, vamos, realiza, e o último Adão falando, sai daí, você não é esse cara, eu tenho outra realidade para você. Eu fiz um pacto com o meu pastor na época, falei, de onde eu estiver, eu preciso ligar para você na hora para você orar comigo. Quando eu falei isso, eu não imaginava quantas vezes eu ia ligar para ele. Depois da 10ª, mano, a minha cara ardia, eu vou ligar para ele de novo, o que esse cara vai pensar de mim? Taradinho esse pastorzinho aí, misericórdia, assanhadinho da vida. Mas o meu pacto com a minha santidade, com essa mulher, precisava prevalecer sobre a minha vergonha. Anos depois, um dia conversando com esse mesmo pastor sobre algumas situações, ele olhou para mim e falou, Adriel, você precisa entender que não é todo mundo que tem a sua facilidade de confessar pecado. Irmãos, eu não tenho facilidade de confessar pecado, não tenho mesmo. Você consegue entender? Você salta sobre o mar, você se lança para que Deus faça o que você não consegue mais fazer da sua vida, e alguém olha e fala, meu Deus, como essa mulher é espiritual. E você não está olhando para isso, você só está querendo sair de um lugar, desabitar o lugar da obstinação, e a quem está olhando está dizendo, meu Deus, como ela é quebrantada.
Verso 12: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Parece-me, irmãos, que um dos caminhos que Deus tem para nos revelar o quanto nós estamos afastados daquilo que Ele tem para nós, é quando nós começamos a abrir os olhos para o que está acontecendo em torno de nós. É quando eu olho para o meu filho e vejo que o meu filho poderia ser uma pessoa melhor se eu fosse mais quebrantado. Se ele pudesse ver mais de Jesus em mim, meu Deus, como a vida do meu filho seria mais fácil. É quando de repente, talvez numa manhã como essa, eu olho para o meu lado e a mulher que Deus me deu, eu vejo as rugas e falo, muitas delas fui eu que fiz. Eu não sei o que fazer, porque eu não tenho como apagar o que eu fiz. Eu me lembro que o que Deus me deixou é uma arma chamada humilhação. E eu peço perdão. Me perdoa. E faço como Zaqueu, sabe? Eu vou te restituir. Eu vou restituir você do marido que eu não fui. Senhor, eu vou te restituir do crente que eu deixei de ser esses anos todos. Eu vou te restituir. Eu faço um pacto aqui. Eu morro para mim mesmo e nasço para Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Olha o versículo 13. Ao invés disso, os homens, ao invés disso o quê? Ao invés de jogar Jonas, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, porque eles sabiam que Jonas ia morrer. O que é isso, gente? Obrigado. Esses aqui são os ímpios, é? Esses são os ímpios? Tentando salvar o cara das consequências do próprio pecado dele. Meu Deus, irmão. Quando o teu inimigo começa a te ajudar, presta atenção, hein? Abre o teu olho. Quando o mundo, teu chefe, fulano, não mente mais não, você é crente, oh meu irmão, misericórdia, abre o teu olho. Mas eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Às vezes Deus precisa nos isolar de toda ajuda possível, porque se as pessoas nos ajudarem com a melhor das intenções, elas acabam acariciando aquilo que está nos matando. Então Deus tem que deixar você secar. Esses dias eu estava me lembrando de um filme, eu não me lembro agora o nome, os cinéfilos aí podem lembrar, de um jovem americano que foi fazer uma excursão, uma peregrinação na Amazônia peruana, alguma coisa assim. E acontece uma tempestade, ele cai num rio e se separa do grupo, fica com uma mochila com suprimentos, e ele tem que achar o caminho de volta. Ele, eu vou seguir a beira do rio e vou embora. A mochila nas costas, sai andando, os problemas começam a acontecer, ele vai consumindo todo o recurso que ele tem, vai perdendo alguma coisa pelo caminho, vai ficando mais fraco, picaduras de insetos, onça querendo matá-lo, frio, ele vai se debilitando. Quando ele está muito cansado, ele já não está aguentando mais, ele vê pegadas. E aí ele se anima, começa a gritar, ele acha que ele está atrás de alguém, mas de repente ele chega numa pedra que ele tinha dormido do lado dela, e ele descobre que não tem ninguém. Ele está seguindo as próprias pisadas, ele andou em círculo por semanas para voltar no mesmo lugar.
e agora ele não tem mais os recursos que ele tinha quando ele saiu dali. E aí ele se desespera. Tem muitos de nós que Deus está segurando em caminhos até que os nossos recursos acabem, para então nós olharmos para o céu e falar: me joga no mar, me mata, porque eu não dou mais conta dessa vida. Como Lutero, que lutou contra o diabo por causa das culpas que ele tinha, lutou, até que um dia o seu discipulador falou: para com isso, filho, põe a cara no pó e diga: sou teu, salva-me, eu sou teu, me salva de mim mesmo. Talvez seja isso que você não fez ainda. Talvez está te faltando cair nas mãos do Deus vivo e parar de tentar consertar aquilo que você fez. Então, verso 14, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixe morrer. O ímpio começa a pedir para Deus porque o homem de Deus não consegue entregar o que precisava entregar. Não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar, ao mar enfurecido, e este se aquietou, o mar. Tomados de grande temor do Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Tudo que Deus queria de Jonas é que ele fosse para Nínive pregar para que ele se arrependesse. Jonas não vai, e Deus provoca um grande arrependimento na vida daqueles que ele comprometeu com a sua obstinação. Pura misericórdia, pura graça de Deus. Versículo 17: Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. De dentro do peixe, 2:1, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Eu não vou ler a oração de Jonas. E o Senhor deu ordens ao peixe, depois de 3 dias, e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu pedi para eles porem uma imagem para mim aqui, que eu queria que você, lendo assim, às vezes você não tem noção da geografia dos tempos antigos, e você não percebe o que a Bíblia está querendo te ensinar. Aqui é a terra de Israel. Eu sei que é difícil divisar daí. Aqui é a terra de Israel, está escrito Israel. Daqui saiu Jonas, a gente não sabe direito de onde. Ele veio a um lugar, aqui está errada essa seta, tá? Mais ou menos aqui fica uma cidade que existe até hoje, chamada Jope. Ele tinha que vir para cá 800 quilômetros. Ele foi para cá 3.200 quilômetros no sentido contrário do qual ele deveria ir. Quando a Bíblia fala do barco para Tarsis, ela está falando conosco sobre o poder da obstinação do coração. Se a obediência tem o poder de te levar 800 quilômetros, a tua obstinação tem o poder de te levar 3.000 no sentido contrário. Essa metáfora geográfica, essa decisão de Jonas,
essa saga desse homem fala sobre aquilo que está lutando dentro de nós exatamente agora. Os caminhos de morte que estão operando dentro de nós exatamente nesse momento. Essa saga está falando da luta que todo homem e toda mulher espiritual vive dentro de si. Então não espere que você vai olhar para as suas obstinações de coração como quem lê um manual de instruções. Não espere que nem mesmo uma mensagem como essa atinja em você o lugar que o Espírito Santo está buscando atingir, porque é muito poderoso. Nós todos estamos debaixo do permanente risco de nos estribarmos sobre o nosso próprio conhecimento, como diz Provérbios, de construir estruturas de emoções, sentimentos e racionalizações que nos conduzem para Tarsis. Todos nós, exatamente agora, podemos estar com um véu muito grosso diante dos nossos olhos que não nos permite ver essa distância, esse sentido contrário. É por isso que muitas vezes o Eterno tem que sacudir o nosso barco, tem que gastar tempo produzindo em nós algo que por natureza nós não conseguimos entregar. É por isso que Hebreus capítulo 11, esse eu não apontei, veio agora, Hebreus capítulo 12, vai nos dizer, a partir do versículo 4, que na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o ponto de derramarmos o próprio sangue. Não confunda, ele não está falando de gente que ia ser entregue ao Coliseu porque amava o nome de Jesus e não entregou. É na luta contra o pecado. Que pecado? Não é só imoralidade, não é só não dar o dízimo, mas é tudo aquilo dentro de você que está impedindo que você alcance a estatura de Cristo em você, que você seja o homem e a mulher que Ele destinou você para ser. Não é a frequência de cultos que vai te ajudar, não é você trabalhar num ministério que vai te ajudar, é você morrer, e você não sabe fazer isso. E ele vai continuar nos dizendo: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a você como a filho. Meu filho, não despreze a minha disciplina, nem se magoe com a minha repreensão, pois o Senhor, disciplino quem eu amo, castigo todo aquele que eu aceito como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina, não como juízo, não como punição, mas como algo que me alinha. Eu preciso mudar a forma com que eu olho para aquilo que acontece comigo. Eu preciso me desconectar dos terceiros, de quem falhou comigo. Eu preciso desconectar daquele que me traiu. É Davi, quando o seu filho roubou o trono dele, que o Simei está apedrejando ele: filho de Belial, você está recebendo a paga pelo que você fez, a geração de Saul, homem de sangue. E o soldado se indigna, mas ele disse: fica quieto, e começa a receber pedrada. Ele fala: Senhor, o senhor está me julgando? Por quê, meu irmão? Porque ele sabe que o que ele fez com Batseba e com Urias, ele tinha que ter morrido. Mas ele recebeu graça. Deus não deu para ele o que ele merecia. Ele não se importa mais de ser julgado. Será que o Senhor não está falando na boca desse cara? Será que eu poupei Saul, eu não matei ele dentro daquela caverna? Mas será que eu não errei mesmo? Essa é a morte da qual Deus está falando comigo e com você. Eu preciso aceitar que Deus me julgue, nem que seja na boca do meu adversário. Às vezes um caluniador está te prejudicando, mas está falando uma verdade que você não consegue escutar.
Às vezes uma esposa que tem falta de sabedoria e fala demais também está falando o que você precisa ouvir, e você não escuta. Por quê? Porque você é obstinado, porque você está sustentado em cima daquilo que mantém você no caminho que você está indo. Oh, meu irmão, não permitamos que Deus tenha que derrubar aquilo que a gente construiu, para a gente depois, no pó, eu não consegui ouvir, Deus teve que me tirar tudo. Não, meus irmãos, Deus não tem que nos tirar tudo, se nós nos dobrarmos ante Ele. Oh, catobanais tubianto caranáceas topecai. Em Lucas capítulo 11. Meus irmãos, não deu muito certo a nossa estratégia não, mas amém, nós vamos chegar lá. Lucas capítulo 11. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 29, diz que, aumentando a multidão em torno de Jesus, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. A palavra perversidade aqui carrega consigo o sentido daquele que anda em sua própria vontade. Você anda debaixo do teu jugo, você satisfaz a tua carne e depois você vem para mim querendo que eu te dê um sinal. Você vive a semana inteira fazendo aquilo que o teu coração manda, depois você vem no culto para reclamar da pregação, para reclamar que o culto foi cumprido demais. Você vive falando o que você quer e fazendo o que você quer. Quando um irmão seu falha, você o põe em uma cruz. Perverso, perversa, geração obstinada. Ela pede um sinal miraculoso ou milagroso, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Pois assim como ele foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal para esta geração. Jonas, a experiência de Jonas é um sinal. Às vezes Deus está querendo nos fazer sinal no nosso chamado do Evangelho e nós estamos resistindo. Paulo irá dizer em Romanos capítulo 6, eu não vou ler o capítulo todo, embora devesse, mas a partir do versículo 8, meus irmãos, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morrer com Cristo, Paulo vai dizer no começo desse capítulo, que essa morte ela está representada no batismo nas águas, mas você se engana se você acreditar que um pouco d'água faz com você aquilo que a vida tem que fazer. O batismo é o sinal de uma pessoa que decidiu: eu não pertenço mais a mim. O problema é que muitos de nós nos batizamos religiosamente e não temos noção do que aquele ato público significa para nós, porque saímos de lá e continuamos abraçados às nossas obstinações. Se a morte de Cristo foi um sinal para aquela geração perversa e obstinada, a morte em Cristo do cristão, que toma a sua cruz, símbolo da sua morte, cada dia é um sinal também. Essa identificação é o teu DNA, essa identificação é o que te levanta, é o que te faz quem você tem que ser. Agora, diante da mesa do Cordeiro, cabe nos perguntar: o que é que isso nos toca? O que é que essa palavra nos propõe?
toda vez que nós participamos da Santa Mesa do Senhor, em memória dele, nós corremos um risco muito grande de estarmos comendo apenas um pedaço de pão. Na tradição católica, há uma crença chamada doutrina da transubstanciação. Isso significa que, para eles, segundo a tradição milenar católica, quando o sacerdote, alguém aqui já foi católico romano? Levanta a mão. Você se lembra? Na ministração da missa, o sacerdote levanta a hóstia e declara algumas palavras. Ele é uma ordem, isso foi estabelecido há mais de 1700 anos pela igreja primitiva. E eles acreditam que quando o sacerdote levanta a hóstia, que é um pão, não é mais pão. Você está olhando e na forma, isso aqui é uma questão filosófica complexa, sobre forma e substância. Na forma você está vendo pão de farinha, mas a realidade aqui não é mais pão e farinha, é o próprio corpo de Cristo. Então quando você come, na missa está havendo, essa é a crença católica romana, está havendo uma nova crucificação de Cristo e você está diante do corpo, você está comendo literalmente o corpo. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos num princípio chamado memória. Que quando nós levantamos o pão, oramos, agradecemos a Deus e comemos dele, nós estamos comendo pão. Mas espiritualmente, eu estou participando de um vínculo espiritual com uma realidade. Esse vínculo não é por causa do pão, é por causa daquilo que aconteceu comigo. Eu como o pão, assim como o corpo dele foi partido, dilacerado naquele sacrifício para a remissão dos pecados meus e de toda a humanidade, eu sou pão partido. Eu não sou mais meu. Ele está me matando, não tem problema. Eu queria ser um empresário de sucesso e não consigo porque ele me envia para aqui, não tem problema. Eu queria ter filhos, mas Deus não lhe o permitiu, não tem problema. Eu sofro, mas eu morro nesse sofrimento. Porque eu não sou mais meu. Eu sou um homem inclinado ao pecado sexual, por exemplo, como eu já citei aqui a pornografia. Eu renuncio o direito desse prazer, porque eu não pertenço a essa qualidade de homem. Eu sou outro homem que eu não consigo ser sozinho. Eu morro. Morro como? A minha esposa me ajuda, meu pastor me ajuda. Eu não vou viver aí. Para eu não viver aí, eu não posso ser eu mesmo. E o que for preciso, ser jogado ao mar, ser exposto, pedir perdão, não importa. Eu sou casado com Gisele, ela não consegue ainda ser a mulher que eu queria, que eu sonhava, não tem problema, Deus não me deu uma mulher para me dar prazer, Deus me deu uma esposa para eu cuidar. Paulo fala que assim como Cristo morreu pela igreja, o meu amor tem que me levar a morrer para Gisele. Como que eu morro, Gisele? Por você. Se algum momento da minha vida uma paixão aparecer, eu não vou sair fora de mim, eu não vou me perder, eu vou ficar aqui, eu vou buscar ajuda, eu vou confessar pecado, eu volto. Nós estamos normalizando o divórcio, irmãos. Há muitas relações que não deram certo. É verdade. É verdade. Eu digo mais para vocês. Tem muito casamento que não deveria ter acontecido. Porque aconteceu em situações e regimes de obstinação, de pecado. É muito difícil. Eu não quero minimizar o problema. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus, casados num altar como esse, que por qualquer coisa, por causa de um corpo bonito,
por causa da incompatibilidade de gênero. Só te dizer, isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre incompatibilidade de gênero. Isso é mundo. O que salva um casamento é morte. Nós temos que lidar com as dificuldades. Sim, nós temos. Temos que exercer graça sobre essas pessoas. Sim, nós temos. Mas nós temos que entender que Deus nos fez para sermos casados uma só vez. E o grande perigo de nós abrirmos as portas para essa compreensão é nós nos tornarmos condescendentes com aquilo que Deus não quer que seja. E não é sobre sexo, não é sobre relacionamento, é sobre princípios e valores. Ah, meu filho está se afastando dos caminhos do Senhor, não tem problema, essas são as escolhas dele. Outra verdade. Todo filho adulto vai tomar decisões que vão muitas vezes ser inadequadas, mas essa realidade não pode ser a justificativa para eu não circuncidar meu filho quando ele está sob a minha autoridade. E se eu falhei com isso, eu não me arrepender. Não importa se o meu filho agora vai mudar ou não vai mudar, eu preciso ter consciência do pecado. É porque é meu filho, mas e se eu fui um pai ausente? E se essa carne que está no meu filho é fruto da minha obstinação do passado? Por que eu não me jogo nesse mar? Como eu posso ter certeza que o meu arrependimento não vai mudar o coração do meu filho adulto? Como que eu posso ter certeza? Meu Deus, irmãos, a gente começa a achar lugares. Não, é porque meu filho é assim mesmo, ele é rebelde. Ah, porque minha filha. Não, é porque aquele pastor lá, porque aquela. E nós vamos nos amoldando ao mundo. Você me ouve falar isso? Não pense você que eu não passo dificuldade com meus filhos, criados debaixo da doutrina. Não pense você. Eu não vou ficar contando minha vida aqui para vocês, mas não pense que eu estou lá todo confortável, com filhos perfeitinhos, bibelozinhos, e que eu não olho para o meu filho e não vejo o meu filho lutando com gigantes que eu não derrubei. Porque esses dias mesmo, falei que não ia falar dos meus filhos, vou falar, né? Esses dias mesmo, meu filho passando uma luta, eu vendo ele dando lugar para Satanás no coração dele, mas eu olhei e falei, esse é um gigante que eu lutei nessa época e perdi. E o gigante agora está confrontando ele. Eu ouvi o Espírito Santo falar, vá lá e lute junto com ele. Derrubem esse gigante vocês dois. E é isso que eu estou fazendo. Quando você come desse pão, talvez você esteja anunciando para você mesmo uma verdade que ainda está encoberta aos teus olhos. Você não é mais de você. Você não tem mais direitos. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não para você trocar de religião. Deus te chamou para ser diferente, para ser filho e filha dele, para ter o caráter de Cristo em você. Isso vai custar um preço. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, Deus não pede muita coisa de você, Ele só pede tudo. É só tudo. Se você está ficando com alguma coisa para você, você não é digno dessa mesa. Não é que você não pode participar dela, mas é por causa disso que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que estão morrendo. Porque vocês não discernem essa mesa. Não tem a ver com vir para cá, deixa eu ver se eu pedi perdão por todos os meus pecados. Eu lembro de um pastor lá na Bolívia, uma vez eu orando com ele, Senhor Jesus, me perdoa dos pecados que eu cometi nesse dia, daqueles que eu não lembro. Eu falei, oi? Por quê? Porque está com medo de não pedir perdão por algum pecado e não ser perdoado, e Jesus voltar, porque assim a gente foi ensinado, tu lembra? Se Jesus voltar agora e eu não pedir por algum pecado, eu vou ficar. Irmão, não é sobre isso. Não é sobre a sua capacidade de identificar seus pecados. É sobre o seu compromisso
com o pacto que você fez de continuar andando, porque Ele já resolveu o problema do teu pecado. Ele já resolveu. Está consumado, Ele falou na cruz. Acabou, não tem mais problema. O problema é você continuar na sua obstinação, porque a tua obstinação te impede de você estar inteiro na presença dEle e de herdar aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Vamos ter que tirar mais uma música. Estou brincando, eu vou me comportar. Mas hoje é um culto de doutrina, como eu tinha lá na minha infância. Aquele culto que se abre a palavra e ela corta a nossa vida. Não é sobre você, sobre a tua situação, sobre mim e o meu filho. É sobre a igreja. É sobre o sinal do profeta Jonas na nossa vida. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe para ser cuspido de volta no caminho que o leva para o seu destino. Assim o Senhor está dizendo: morra, meu filho. Morra para as suas vontades, minha filha, porque eu vou te reencaminhar para o lugar onde eu te uso, onde a minha vontade se torna plena na sua vida. Vamos nos colocar de pé e vamos consagrar ao Senhor a nossa vida. Nós não vamos consagrar o suco nem o pão. Como eu repeti, nós não cremos que alguma coisa acontece com os elementos para nós precisarmos consagrá-lo. Nós vamos agradecer a Deus pela obediência, não de comer pão e beber suco de uva, a obediência de nos identificarmos com Cristo na sua morte, morrendo para nós mesmos todos os dias. Enquanto você aguarda pelo pão e pelo vinho, eu peço que você feche um pouco os seus olhos comigo e pergunte ao Senhor: ah, meu Senhor, quais são os navios de desvio que me levam para Tarsis, que eu estou habitando nesse tempo? Quais são os pecados que eu consagrei na minha vida, debaixo de justificativas? Eu quero me arrepender. Ore a Deus comigo e peça: Senhor, ajuda-me a ver aquilo que os meus olhos não permitem. Deixa eu te dizer, não volta para um lugar de culpa, não é sobre isso. É um lugar de arrependimento, porque só Ele, como Jonas, dependeu de um movimento sobrenatural, de um peixe racional, tomá-lo e levá-lo de volta para o ponto de partida. Só Deus pode operar qualquer transformação, qualquer restauração. Não é sobre a sua culpa, é sobre a sua consciência de arrependimento. Não deixa, Senhor, que a mente de nenhum de nós aqui descambe para um lugar de culpa. Não permita, Senhor, que nenhum de nós aqui seja oprimido pelo diabo por preferirmos ficarmos lambendo nossas feridas, do que levantarmos a nossa cabeça e dizermos: jogue-me no mar, Ele vai cuidar de mim. Eu não sei o que vai ser de mim agora, mas Ele sabe. Eu só me arrependo, eu só me posiciono. Por favor, Espírito Santo, pegue a faca de pedra e circuncida o nosso coração nessa manhã. Tudo que o Senhor tem me ensinado, Senhor, nesses dias a respeito dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, e tem me levado a níveis de compreensão e arrependimento que minha esposa tem me ajudado para obter de mim posicionamento, não culpa. Eu peço que os meus irmãos possam viver também
Se alguns dentre nós essa manhã, Senhor, precisam colocar uma contrição no teu altar, e dentro de si tem um arrependimento profundo para te entregar, que ao tomarem do pão e do cálice do Senhor, eu peço que possa haver um profundo arrependimento, como se nós colocássemos aqui uma talha de água e fôssemos batizar de novo aqueles que em sua inconsciência praticaram apenas um ato religioso, mas não entenderam o que aquilo significava, a morte que o Senhor estava pedindo deles. Que nessa manhã, essa ceia seja uma ceia de morte. Eu oro por todas as brigas de casal que tem havido dentro de 4 paredes, que têm sido tratadas como se fosse assunto íntimo, como se a igreja não tivesse nada a ver com o que acontece dentro da casa desse irmão e dessa irmã. Espírito Santo, ajuda-os a ver nessa manhã que sim, nós estamos sofrendo junto com eles por causa da obstinação do coração deles. Todo marido que aqui é bonitinho, mas dentro da sua casa é um déspota, possa ter as escamas caídas dos seus olhos e possa ver a sua realidade e encontre um lugar de arrependimento antes que seja preciso ser lançado ao mar. O Senhor Jesus disse que aquele que se atira sobre a pedra fica em pedaços. Isso significa aquilo que por intenção própria e por própria vontade confessa, se expõe e abandona, sofre um dano, mas alcança a misericórdia mais rápido. Aquele que não chega a isso será alvo da misericórdia de Deus, ao Cristo cair sobre ele e ser feito pó. Muitos de nós, Senhor, estamos pagando um preço alto de sofrimento. Nossa família, nossos irmãos são o barco que está sofrendo junto conosco. Quantas tempestades não temos vivido na igreja por causa da obstinação dos santos? Porque ele não pula do barco, não morre. Mas que nessa manhã o Senhor leve esse homem, essa mulher a um lugar mais profundo de compreensão, assim como a mim, assim como a Gisele. Tu sabes que eu não falo daquilo que eu não vivo nessa manhã, daquilo que não corta na minha carne. O Senhor sabe o quanto eu resisti caminhar com essa igreja como pastor, para não voltar para um lugar que eu havia matado dentro de mim há 18 anos atrás. Um Isaac que eu não conseguia mais recuperar dos mortos. Tu sabes, Senhor. Não falo isso para mim vai descer, mas para que os irmãos saibam que todos nós, desde aqui da frente, estamos dentro de uma mesma realidade e de um mesmo desafio. Espírito Santo, todo plano que está na mente desse homem e dessa mulher que não vem de ti, não deixa que ele confunda com a tua vontade, porque muito daquilo que nós estamos dizendo, Deus falou, é na verdade, eu falei comigo e pus na boca de Deus, porque eu não quero que ninguém se intrometa nisso. Que o cuidado seja redobrado para dizermos Deus falou comigo, quando na verdade só queremos seguir na caminhada obstinada para conquistar aquilo que o Senhor não quer nos dar. Tira de nós a ilusão de ficar rico, Senhor. Impeça o caminho da riqueza na vida daqueles que vão se perder do Senhor porque não estão prontos.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dela, muitos têm sido feridos com tantas dores. Ah, meu Deus, só você tem o poder de sondar as obstinações desse coração humano, que é enganoso e eu não posso confiar nele. Quando o Senhor fala enganoso é o coração do homem, Ele não está dizendo o coração do teu próximo, para você não confiar em ninguém. Ele está dizendo para você não confiar em você mesmo. Não confie. Você acha que você está bem, mas só quando você se expuser a mim, só quando você permitir que o Simei fale com você, só quando você permitir que a tua esposa, teu marido fale com você, naquilo que muitas vezes te ofende, porque a tua ofensa só é sinal do teu orgulho, não é sinal de erro do outro muitas vezes. Orgulhoso, orgulhosa, arrependa-se, não diante do Adriel, diante do Senhor. Anamakobe cantaralabastarias tu becai. Sitope canto nimanai akobenai. Nós nos arrependemos, Senhor, no pó e na cinza. Talvez o Senhor está precisando lidar conosco, como na metáfora daquele homem, fazendo-nos andar em círculo, até sermos despojados de todos os recursos dessa carne traiçoeira. Se há algum irmão aqui, alguma irmã que está sofrendo em caminhos de obstinação, em solidão, em sequidão de estio, só não consegue saber e perceber que é por causa da sua obstinação e não por causa do mundo, do erro, de maldição, abre os olhos do teu servo e da tua serva para que veja. Gera arrependimento no coração do teu amado, para que ele se torne parecido contigo. Se o Senhor ainda não permitiu um rompimento nessa igreja, porque nossos corações não estão prontos para o que virá, e o Senhor não quer que nós nos prostituamos com a tua bênção, nós vamos continuar aqui, Senhor, sendo circuncidados até sarar, para depois derrubarmos as muralhas de Jericó, debaixo de obediência e não do poder da espada. Nem que a gente acabe ficando aqui até que o Senhor volte, não tem problema, mas não nos dá, não nos entregue aos desejos do nosso coração, nem os mais santos, se ainda não diferimos em nada do escravo, porque somos meninos. Quantos pastores envaidecidos, enraivecidos na internet, apontando o dedo em riste, achando que são profetas, são meninos caprichosos, em lugares de autoridade, levando multidões após eles, e os crentes achando que estão ouvindo profetas. Tenha misericórdia da tua igreja, que não sabe mais diferenciar a imagem de Cristo de um homem cheio de carne. Tenha misericórdia dos ídolos que nós estamos gerando na igreja brasileira. Tenha misericórdia dessa igreja que confunde reino de Deus com política e vai atrás de político achando que ele é Messias, profeta ou alguma coisa. Tenha misericórdia. Já não conheceis o Evangelho. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Rabastore kami sude kandarai, kondebastu yandaralasu torobokai, chegomani onde estava a kondakai, verabastai-me kondelibostari alabakai. Adorna no Senhor como noiva do Cordeiro.
Adorna-nos, Espírito Santo. Alinha casamentos aqui nessa manhã, Espírito Santo. Meu Deus, que haja um profundo quebrantamento no coração de homens e mulheres aqui. Restaura o altar da oração nos nossos lares. Homens e mulheres de Deus que estão aqui, voltem a orar juntos todos os dias. Quebra essa dificuldade de que quando o homem e a mulher estão sozinhos, se não é para fazer sexo, eles não sabem fazer mais nada. Carnal, está confundindo tua vida sexual com aquilo que Deus consagrou no leito. Não é sobre satisfazer teus desejos mais profundos, mas profetizar a intimidade de Cristo e a sua igreja. Mas você ainda não sabe o que isso significa. Se você tem o altar do leito, e o altar da oração, e o altar da mesa com a tua família, você sabe, junto comigo, que aquilo que nós chamamos de sexo não é a mesma coisa que o mundo chama. Restaura, Senhor, a vida sexual de casais que estão aqui, que não sentem a presença de Deus quando estão no leito, que não têm a capacidade de terminar uma relação sexual e orar juntos, porque nunca souberam o que o Senhor reserva para eles no leito. Que cultivam uma vergonha ou talvez uma promiscuidade na sua mente e acreditam que um casamento feito na igreja legalizou aquilo que tinha que ter morrido dentro de si. Desperta-nos do sono, Espírito Santo. Homens que não têm cuidado de suas esposas, inclusive sexualmente. Mulheres que não sabem cuidar dos seus esposos, inclusive sexualmente. E a sua incontinência é só um sinal do desvio de vocês. Estão desviados. Vocês não entendem que assim como o dízimo é um sinal nas finanças do senhorio de Cristo, o cuidado sexual é um sinal do senhorio de Cristo no relacionamento, de vocês serem uma só carne. O que faz serem uma só carne não é o resultado, o ápice da relação sexual, mas é aquilo que o Espírito gera em vocês, em amor, em comunhão, em carinho. Talvez você nunca tenha aprendido sobre isso. Ouça a palavra de Deus nessa manhã. Você precisa descobrir o que Deus tem no teu casamento ainda, porque o teu modelo pode ter sido um modelo completamente corrompido. Talvez você aprendeu o que é sexo num livro de pornografia, de amigos que se envaideciam falando sobre performance sexual, mas você nunca soube o que é cuidar de outra pessoa na intimidade sexual. Nós não queremos mais santificar isso, Senhor, esse desvio, por termos vergonha de falar disso, inclusive diante da tua mesa, porque o Senhor chamou o nosso leito sexual de leito sem mancha, e nós ainda não aprendemos direito sobre isso. Nós não vamos guardar essa verdade para um retiro de casais. Essa verdade é da igreja. Essa verdade é para as moças que estão aqui, que são virgens ou ainda não se casaram. É para os rapazes que estão aqui e ainda não se casaram e precisam entender: o mundo não te ensinou e não vai te ensinar o que você tem que viver com uma mulher. Talvez nem teus pais puderam te ensinar. Se você vem de lá, que você sabe que seu pai e sua mãe são fracassados na vida íntima, entenda, você tem que morrer para essa realidade e aprender a ser um homem ou uma mulher que você não sabe ser. Senão você está destinado a repetir o problema dos teus pais.
Ah, meu Deus, coloca essas vidas na boca de um grande peixe nessa manhã e leva para um lugar de morte e de renascimento, cuspidos na praia de Jope. A praia de Jope ainda tem algo para ensinar para nós, Senhor. Ah, meu Deus. Eu oro por esse pão que está em suas mãos. Se é que está, não sei onde está. Podem distribuir. Eu oro por esse pão que você está recebendo agora. Eu abençoo. Eu consagro a Deus em agradecimento. Obrigado. Pedindo que seja mais do que um pedaço de pão e uma porção de suco de uva. Que a memória do sacrifício de Jesus, o sinal do profeta Jonas, a realidade simbólica que Paulo descreve em Romanos capítulo 6, esteja sobre as nossas vidas nessa manhã de uma maneira muito poderosa. Hoje você não precisa esperar pelo seu irmão. Se você recebeu o seu pão, se você recebeu o seu cálice, participa agora com muita atenção no que você está fazendo e com muita atenção naquilo que Deus está falando com você. Não haverá palavra, não haverá uma oração, um levantar, um trocar de cálice. Ceia no teu secreto agora com o teu Senhor. Você sempre vai enviar uma baleia, Senhor. Não importa quantas vezes, Senhor, nós tenhamos que ser jogados ao mar, sempre vai ter uma baleia para nos salvar. Sempre vai ter uma baleia para nos salvar. E depois de 3 dias, assim como o Senhor ressuscitou dentre os mortos, assim, Senhor, a Tua ressurreição em nossas vidas, cada vez que nós morremos, cada vez, Senhor, que nós nos entregamos, cada vez, Senhor, que nós nos colocamos no Teu altar para sermos, Senhor, sacrificados contigo. Pai, o Senhor é aquele que nos traz vida e nos desperta. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Ah, Deus, muito obrigada pela Tua presença. Quantas vezes a ausência de um pai na minha vida, quando eu olhava, Senhor, eu via as pessoas sendo corrigidas por um pai que tinha cuidado, um pai que dizia: filho, não é por aí, não vai, teu pai está falando com você. Quantas vezes eu quis ter isso na minha vida, quantas vezes eu quis ter um pai que se importasse comigo, que brigasse comigo, que falasse: filha, não é assim. E hoje, Senhor, esse sonho é realizado na nossa vida como Tua igreja. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor está aqui hoje de um jeito muito especial. Para nós é uma honra tê-lo como nosso Pai. Para nós é uma honra ter o Senhor aqui falando conosco de uma forma tão séria. Você só faz isso com o filho. Você só faz isso com quem é teu filho. Então hoje para nós é uma honra ter o Senhor aqui como nosso Pai, nos ensinando, falando conosco seriamente, como filhos maduros. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Tenha uma semana abençoada. Vamos na paz do Senhor Jesus continuar construindo nossa vida com Ele. Não repare se hoje eu e Gisele não conversarmos muito tempo. Nós queremos votar ainda em Jundiaí, então a gente vai sair meio rapidinho, não vamos almoçar, tá bom? Vamos direto. Mas vão com Deus. Até breve, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma última oração rápida. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Hoje é dia de eleição. Vamos terminar orando pelas cidades, pela nossa nação. Você pode fechar seus olhos. Pai, nós queremos também interceder neste último momento pelas cidades da nossa nação.
Hoje é um dia importante para a gente, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, essas eleições, ó Deus. É o Senhor que estabelece os reinos, é o Senhor que estabelece os governos. E, ó Pai, que o Senhor venha estar presente nessas eleições. Abençoe a nossa nação, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha intervir, ó Pai, na nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos por misericórdia, que caia a corrupção nessa nação, que caia, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia e graça sobre nós, ó Pai. Abençoe todas as cidades, Senhor. Coloque pessoas, prefeitos, vereadores, ó Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa manhã tão especial e tão importante, Senhor. Te agradecemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Nos vemos em breve.